Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos fortalecer e edificar a nossa fé. Estamos na 13ª aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como um grande estandarte da alegria que transborda no meio da dor, e que nós a intitulamos de Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Estamos iniciando a unidade 4, Exortações Finais, e os assuntos que abordaremos hoje em nossa aula são a confiança na vida eterna e o caráter de servir a Cristo. Paz. Assuntos que estão em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. No encerramento do capítulo 3, Paulo refere-se à esperança cristã. O cristão espera a vinda de Cristo, que mudará todas as coisas. Isto é, nossa esperança está firmada no dia em que a humanidade será mudada na divindade do próprio Cristo. Assim, o nosso corpo mortal será deposto e seremos semelhante ao próprio Senhor Jesus, no esplendor essencial da vida imortal e eterna. Agora Paulo passa a discorrer sobre a responsabilidade individual. A unificação do corpo de Cristo começa no nível pessoal. A igreja se compõe de pessoas que vivem de uma variedade de ambientes, com uma variedade de temperamentos, personalidades e níveis de maturidade. Certamente aparecerão diferenças de opiniões de irmãos. Se essas diferenças espirituais não forem superadas, poderão afetar a unidade espiritual. A nossa tarefa é permanecer unidos para que possamos continuar a luta contra Satanás, cooperando uns com os outros como fiéis companheiros na difícil jornada de estar no mundo e não ser do mundo. Não é fácil estar contente no sofrimento. Mas isso é o que o cristão é chamado a fazer, lutando, regozijando, não importando quão dura seja a situação, sempre alegrando no Senhor. Se simplesmente nos mantermos perto do Senhor em oração e pelo nosso próprio comportamento moderado, até mesmo no sofrimento poderemos conhecer a paz que excede todo entendimento. Paulo escreve isso com propriedade de causa. Quando em Filipos, Paulo e Silas estavam alegremente cantando hinos a Deus, mesmo depois de terem sido espancados e atirados na prisão. Vimos isso em Atos, capítulo 16, do versículo 19 ao 25. Tornar-se cristão forte envolve uma mudança completa de temperamento e personalidade, do coração para fora. Para se comportar como cristão, precisa-se pensar como um cristão. Pensar ativamente e não passivamente. Deixar que as coisas impróprias ocupem o nosso pensamento. Uma mente ociosa acolherá todo tipo de pensamento, desde os bons até os maus. Mas uma mente ativa detém-se no que é nobre e bom. Deixa de fora o que corrompe. Jesus nos ensinou que não somente os nossos atos, mas os nossos pensamentos, isto é, o que há por trás dos nossos atos, também serão julgados no dia final. Vimos isso em Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 32. Portanto, em nossa aula de hoje abordaremos as grandezas no Senhor Jesus, as brechas das quais devem ser corrigidas, as características da vida cristã, a paz da oração confiante e os verdadeiros terrenos da mente. Mas antes do estudo, quero informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal A Verdade que Fortalece de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. E quero pedir a vocês que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e participem das nossas aulas. É importante para nós. Estamos aprendendo e crescendo ao longo desta obra, buscamos semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade.
e peço a vocês que também orem por esta obra e por todos os participantes. E não se esqueçam de divulgar o canal, para que juntos possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. E dito tudo isso, vamos orar e dar início à nossa aula. Senhor meu Deus, gracioso e generoso Pai, estamos diante das Tuas faces, agradecendo pela oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Conceda-nos o entendimento e a transformação necessária do nosso caráter para a glória do Teu santo e gracioso nome, para a alegria nossa, da nossa vida. Algo que só o Senhor, através da ação do Espírito Santo em nós, pode fazer. Desde já nós te agradecemos, te bendizemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Confiança na vida eterna e o caráter de servir a Cristo. Paz. Vamos ver Filipenses, do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é responsável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Depois dessa leitura, podemos destacar, do capítulo 4, do versículo 1 ao 9, o caráter da alegria em servir. Vimos aqui que Paulo aponta as grandezas no Senhor, à vista da cidadania celeste e das gloriosas transformações envolvidas. Aponta as brechas a serem corrigidas, as desavenças na igreja quebrando a paz e a busca da harmonia de pensamento e disposição pacífica. Vimos que Paulo propõe duas qualidades da vida cristã, a alegria e moderação. E Paulo também destaca a paz da oração confiante e a mente, a cidadela da vida interior, importante para vencer a ansiedade. Todos esses destaques agora nós vamos comentar de forma mais detalhada. A igreja de Filipos era a alegria e a coroa do ministério de Paulo. Essa igreja associou-se a Paulo desde o início do seu ministério para socorrê-lo em suas necessidades. Era uma igreja sempre presente e solitária. Paulo os considerava como a coroa de todas as suas fadigas, esforços e empenhos. Ele se coloca como um atleta de Cristo e a igreja de Filipe como a sua coroa, uma metáfora de um prêmio celestial que foi concedido a Paulo por seu trabalho pastoral. Não há no mundo alegria semelhante a de levar uma alma a Jesus Cristo. Os filipenses são a alegria da coroa de Paulo, pois o fruto do Espírito Santo está claramente presente em suas vidas. Por isso Paulo os elogia mais e mais e rende graças a Deus por eles. Nos primeiros 4 versículos se acham 3 vezes as palavras no Senhor. Evidenciamos que há 3 mandamentos importantes que Paulo dá no Senhor e que só podem cumprir-se no Senhor. O primeiro deles é: os filipenses devem estar firmes no Senhor. Somente com Jesus Cristo o homem pode resistir às tentações e às seduções e às fraquezas da covardia.
sustentar com firmeza o ímpeto da batalha frente ao inimigo que quer superá-lo, com um engano, desencaminhamento, tentações ou algo vergonhoso. Estar no Senhor, caminhar sempre com Ele e sentir sempre Sua presença em torno de nós é o que a igreja e o cristão podem resistir e vencer com firmeza o inimigo de nossas almas. Em vez de dar atenção aos falsos mestres ou se entregar às desavenças internas, a igreja deveria pôr a sua confiança no Senhor. Permanecer firme no Senhor por causa da sua herança e sua vocação celestial. Permanecer firme a despeito da hostilidade dos legalistas e dos libertinos. Permanecer firme diante dos sinais de desarmonia nos relacionamentos e dos desacordos de pensamentos. O segundo ponto que Paulo pede a Evódia e Sintique, que sejam em um mesmo sentir no Senhor. Essas eram duas mulheres de destaques na igreja de Filipos que tinham desavenças. Não pode haver unidade sem que essa unidade se dê em Cristo. Paulo não somente advertiu os crentes de Filipos acerca dos erros doutrinários, que vimos no capítulo 3, do versículo 1 ao 19, mas também acerca dos problemas de relacionamentos e desavenças que afeta todo o corpo de Cristo. Evódia e Sintique, em vez de buscar os interesses de Cristo e da igreja, lutavam por suas causas pessoais. Punham o eu acima do outro, do bem comum. Em vez de seguir o exemplo de Cristo e de seus consagrados servos, imitavam aqueles que trabalhavam por vanglória e partidarismo. A lealdade mútua é fruto da lealdade a Cristo. A irmandade humana é impossível sem o senhorio do Cristo. Ninguém pode estar em paz com Deus e em desavenças com seus irmãos. A divisão na igreja ergue muros onde se deveriam construir pontes, separa aqueles que deveriam permanecer sempre juntos. A desarmonia é contrária ao sentimento de Paulo, é contrária à fraternidade cristã, é contrária à natureza da igreja. A igreja deve ser marcada pelo trabalho conjunto, o auxílio recíproco e pela esperança futura. No céu não há divisão. A igreja na terra deve ser uma réplica da igreja no céu. É contrária à natureza da igreja confessar a unidade no céu e praticar a desunião na terra. Os homens jamais poderão amar-se mutuamente até que amem a Jesus Cristo. A irmandade do homem é impossível sem o senhorio de Jesus Cristo. O terceiro, Paulo pede que os filipenses se alegrem no Senhor. O que todos precisam aprender da alegria é que não tem nada a ver com a coisa material ou as circunstâncias externas ao homem. Assim, observamos que Paulo apresenta 3 características da alegria. Primeiro, a alegria é uma ordenança e não uma opção. É um mandamento. Deixar de ser alegre é uma desobediência a uma expressa ordem de Deus. Segunda, a alegria é ultracircunstancial. Devemos nos alegrar sempre, não pode depender da circunstância. A alegria não é ausência de problemas, não é algo que depende do que está fora de nós. Neste mundo, passamos por aflições, cruzamos vales escuros, atravessamos desertos, mas a alegria verdadeira jamais nos falta. O terceiro, a alegria é cristocêntrica. Nossa alegria é uma pessoa, está centrada em Cristo. Quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode ter momentos de alegria, mas não a alegria verdadeira. A alegria é a marca distintiva do povo de Deus. É uma das qualidades da vida cristã. A outra qualidade, apontada por Paulo, é a moderação. A doce razoabilidade de ser demonstrada. Paulo fala sobre a necessidade de cuidarmos das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. A moderação tem que ver com o controle do temperamento. Um crente não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada e sem domínio próprio. Suas palavras precisam ser temperadas com sal.
As suas atitudes precisam edificar vidas e a sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. Ser uma pessoa moderada é ter o espírito pronto para abrir mão da retaliação quando você é ameaçado ou provado por causa da fé. Sofrer a injustiça, acometer a injustiça. O Senhor é o nosso vingador. Ele virá defender a nossa causa. Moderação é uma posição amável e honrosa para com outra pessoa. A despeito de suas ofensas, faltas, disposição, essa disposição confiada que os crentes têm, que após o sofrimento terreno virá a glória celeste. Perto está o Senhor. A razão deste espírito pacífico não é a fraqueza ou o desinteresse de defender a posição legítima de algum. Isso seria uma atitude de covardia que é condenável. A moderação vem da convicção de que o Senhor defenderá a vossa causa. Para os filipenses, a vida deveria ser forçosamente inquietante. Ser cristão em circunstâncias em que, por causa da própria fé, se arrisca a vida. O pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas pode desencadear a ansiedade. E a ansiedade significa a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. A ansiedade é uma doença perigosa. É considerada a doença do século. Atinge adultos, crianças, analfabetos e doutores. Vários são as causas da ansiedade. Podemos destacar aqui algumas. Primeiro, o resultado de como olhamos para os problemas, em vez de olharmos para Deus. Segundo, o resultado de relacionamentos quebrados, desapontamento, almas feridas e amarguradas, prisioneiros de relacionamentos que roubam a alegria, pois foi colocada a confiança em homens e não em Deus. E a terceira causa da ansiedade é resultado da exagerada preocupação com as coisas terrenas. Vive inquietos e desassossegados, põe a confiança no dinheiro e não em Deus. Produz uma sucessão de estrangulamentos, ou fica sufocado, sem equilíbrio, rouba as forças. Uma pessoa ansiosa antecipa os problemas, sofre antecipadamente. Esgota sua energia antes do problema chegar. E quando chega, e se chegar, a pessoa está enfraquecida, fragilizada. A ansiedade é a voz da incredulidade. A ansiedade torna-se na incapacidade de crer que Deus está no controle. A ansiedade ocupa o coração quando tiramos os olhos da majestade de Deus para fixar os olhos na grandeza dos nossos problemas. O remédio divino para a cura da ansiedade é a oração. Deus não apenas dá uma ordem, como oferece a solução. Se a ansiedade é um problema, a oração é o remédio. O antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. O remédio deve ser usado conforme a prescrição médica, no caso divino. A oração envolve 3 elementos. Precisamos adorar quando oramos. Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. A oração começa quando focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O ponto culminante na oração é o relacionamento com Deus, mais do que pedir coisas. Adoramos a Deus por quem Ele é. Em vez de ficarmos ansiosos, devemos meditar na majestade de Deus e descansarmos em seus braços. Segundo, precisamos agradecer a Deus quando oramos. Devemos olhar para o que Deus já fez por nós, para não ficarmos ansiosos, e agradecer o que Deus vai fazer. A paz de Deus é uma bênção a ser recebida através da oração. A oração aquieta o nosso interior e muda o mundo ao nosso redor. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade, pela oração agora está cheio de paz. Deus, através da oração, habita em nós a sinceridade que possui e transborda em nosso ser. Essa paz não é produzida por circunstâncias, não é uma paz humana. A paz que recebemos é uma paz divina, transcende a compreensão humana.
a despeito da tempestade do lado de fora, pode desfrutar da tranquilidade do lado de dentro. A paz coexiste com a dor, com as lágrimas, com o luto e com a morte. Essa é a paz que os mártires sentiram diante do suplício da morte. A paz é uma sentinela celestial ao nosso redor. A paz que guarda os nossos corações dos sentimentos errados, nossas mentes dos pensamentos errados, nossas emoções e a nossa razão, verdadeiros terrenos da mente. O pensamento é uma área estratégica a ser guardada, local onde travamos nossa batalha, nossa mente. Pensamentos errados levam a comportamentos errados, e comportamentos errados levam a sentimentos errados. Por isso devemos transformar o nosso entendimento, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivamos conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos levar nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. O homem é aquele que pensa. Paulo lista o que devemos ocupar os nossos pensamentos. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro, isto é, a oposição à falsidade, as coisas imaginárias que nos levam à ansiedade. Tudo que é verdadeiro possui qualidade moral, de retidão e confiança, de realidade, em contraposição à mera aparência. Ele diz: tudo que é respeitável, o que é digno, que é honesto. Mente que se ocupa com assuntos desonestos corre o perigo de tornar-se desonestas. A duplicidade do caráter é incompatível com a mente de Cristo. Tudo que é justo, tudo que é de acordo com o mais elevado conceito do que é certo, retidão. Tendo recebido de Deus tanto a justiça imputada como a comunicada, o crente deve pensar com retidão. Tudo que é puro, o que não tem mistura, que se rebaixa, que não tem mistura, que rebaixa a alma. Moralmente puro e livre de mancha. Pureza de pensamento e de propósito é condição preliminar indispensável para a pureza na palavra e na ação. Tudo que é amável, que inspira amor, tudo que é de boa fama, nos lábios e na mente devem existir somente palavras que são adequadas para ser ouvidas por Deus. Trata-se de um falar favorável. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Se há algo através de sua avaliação, a virtude, louvor, devem marcar as atitudes e ações dos crentes. A prática evidencia uma vida autêntica. Não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. A prática considera 4 atividades: aprender, receber, ouvir e ver. Uma coisa é aprender a verdade, a outra coisa bem diferente é recebê-la e assimilá-la. Não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdade no coração. Acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã não nos torna crentes maduros. Paulo se apresenta como exemplo para os crentes de Filipos. O mestre deve praticar a doutrina a que confessa e demonstrar em ação a verdade que expressa em palavras. Há necessidade de praticar aquilo que aprendeu. Para experimentar a paz, precisamos primeiro conhecer o Deus da paz, praticando seus princípios. Com esse comentário, queridos, chegamos ao final da nossa aula hoje. Passemos às nossas considerações finais. Considerações finais. Vale ressaltar o que Paulo diz aos seus amigos filipenses, que se fizerem tudo fielmente, terão com eles o Deus da paz. É de sumo interesse deter-se nos títulos que Paulo dá a Deus. Deus é o Deus da paz. Só na amizade com Deus o homem pode encontrar o verdadeiro significado que a vida possui. É o Deus capaz de fazer com que a vida seja o que está destinada a ser, capacitando-nos a desfrutar da paz com relação a Ele
e com os nossos semelhantes. Deus é o Deus da esperança. A fé em Deus é a única coisa que pode preservar o homem de um desespero inevitável. Deus é o Deus da paciência, da misericórdia e da consolação. Deus é um Deus que nos dá o poder de usar toda a experiência e situação da vida para obter grandeza e poder. Deus é o Deus de amor e paz. Atrás de cada coisa encontra-se o amor de Deus. Um amor que jamais nos deixa sozinhos, que carrega todos os nossos pecados, que jamais nos despreza, que jamais debilita sentimentalmente, mas sempre fortalece vitalmente o homem para a batalha e o controle da vida. Paz, esperança, paciência, consolação e amor. Tudo isso é o que Paulo tinha encontrado em Deus. Depois dessas considerações, vamos orar encerrando a nossa aula de hoje? Pai Celestial, nós te bendizemos por mais uma aula ministrada. Nos ajuda a pastorear a nossa mente, fortalecer as nossas convicções na verdade bíblica, para que possamos praticar essa verdade. Tenhamos a graça de servir a Cristo, desenvolvendo o caráter de Cristo em nós, vivendo, se possível, em paz com todos os irmãos e gozando da alegria e moderação, da convivência com alegria e na igreja. O Senhor Jesus está às portas. Se tivermos em mente a vinda triunfal de Cristo, jamais perderemos a nossa esperança e alegria. Se lembramos que a vida é curta e o fim se aproxima, não desejaremos fazer valer a justiça implacável que com frequência divide os homens. Desejaremos a nossa relação com o nosso irmão se inspire no amor, como esperamos ser tratados pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, a fortalecer essa verdade. Assim nós oramos, agradecemos e te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Queridos, assim encerramos a nossa aula de hoje, nos despedindo, agradecendo a vocês pela audiência e a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de estudarmos a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.